É hora de Psicopapo com Thiago Caltabiano e Pablo Cordeiro. Pois é, meus amigos, nós estamos no ar mais uma vez com o nosso programa Psicopapo. O seu programa semanal aqui na Estação I, cara de rádio, jeito de web. E para vocês que estão nos vendo aí no Facebook, estão podendo constatar que nós estamos de estúdio novo. É muito chique, né? Tá bonito, né, Thiago? Boa tarde. Boa tarde. Boa Já tarde. compartilharam aí já. Boa tarde aí os nossos amigos. Bom dia para quem está vendo de dia e boa noite para quem está vendo de boa noite. Eu ia te perguntar se você ia falar isso, essa frasezinha, né? É um grande prazer estarmos aqui novamente, nesse estúdio novo, cor-de-rosa. Eu adoro, eu gosto de cor-de-rosa. Bonito. Muito bonito. Show. E viemos entregar um programa de muita qualidade também, né? Exatamente. E eu quero então apresentar para vocês qual é a frase do dia para desenvolver a personalidade. Vai ser um bate-papo de fato, em que a gente vai trabalhar, né, as perguntas mais comuns em psicoterapia, ou para quem deseja se ingressar em psicoterapia. Tem muitas dúvidas, né, Thiago? Então, a gente pensou nesse tema, a gente selecionou algumas perguntas mais comuns que a gente ouve e a gente quer compartilhar com você. É pergunta sobre psicoterapia e, de certa maneira, também de psicologia. Então, você que está aí nos assistindo, você que está nos ouvindo, quiser mandar a sua pergunta, quiser mandar também o seu comentário a respeito das respostas que nós vamos conceder destas perguntas, fique à vontade, vai ser um prazer também ouvi-la. Vale lembrar que essas perguntas, que eu estou aqui compartilhando nas nossas páginas, vale lembrar que essas perguntas nós recebemos numa enquete que a gente fez no começo do ano sobre as principais dúvidas em relação à psicoterapia e psicologia. E a gente recebeu aí uma chuva de perguntas e a gente separou algumas aí para ler para vocês, para a gente conversar sobre. São bem interessantes, né? Vocês vão notar que são perguntas simples, mas que de fato são bem feitas, né? Com muita frequência. Então, fique conosco e compartilhe também de sua pergunta. Se ela não está contemplada nessas que nós separamos, também mande a sua pergunta aí. Tiago, posso começar com uma dessas perguntas? Começa aí que eu estou terminando aqui de compartilhar. Eu vou fazer a pergunta e nós dois vamos responder e também pedir a participação de todo mundo. A gente não falou oi aqui pro Dom Juan, que é o rapaz do som, nosso amigo aqui. Você falou oi para ele hoje? Oi. Oi. Você viu só? Dom Juan, se tiver pergunta, você também nos ajude aí com qualquer coisa nesse sentido. Tiago, olha, uma pergunta muito emblemática, muito feita, né? Como a gente estava falando. Que é, o que é exatamente terapia? E que pergunta, hein? Pergunta boa pra caramba. Eu também estou olhando aqui pra gente poder ver as perguntas dos ouvintes, do pessoal que está nos vendo. O que é, então, terapia, Thiago? Terapia. Bom, meus amigos, a terapia é um processo, principalmente de autoconhecimento, né? Hoje em dia se difunde muito o autoconhecimento, né? Muitas pessoas que falam no processo de coaching como autoconhecimento também. Mas eu acredito que o autoconhecimento que a psicoterapia promove para a pessoa tá muito mais ligado a não só a pessoa se conhecer, mas ela ter uma interação do que acontece ao redor dela, das histórias, como isso impacta na vida dela, como isso direciona a maneira como ela sofre, ou a ansiedade, ou a depressão. Então é importante você entender que a terapia ela é uma construção, né? Então muitas vezes a pessoa procura o tratamento e ela acha que ela espera que as coisas aconteçam muito rápido. Eu digo, via de regra, que pela linha que eu sigo, que é a terapia cognitivo-comportamental, a pessoa tem uma percepção mais imediata, porque a gente trabalha muito aqui agora, então ela tem uma percepção mais imediata de como que a terapia pode influenciar e fazer com que ela sofra menos ou que ela consiga aprender a lidar com isso.
Mas o mais importante é lembrar que é um processo contínuo, mesmo a TCC que traz aí um resultado mais em grandes estudos científicos, que ela traz aí resultados mais específicos. O que eu posso dizer é que a gente consegue perceber isso como um processo. Então, é um processo que tem início, meio e fim. Demora? Pode ser que sim, pode ser que demore. Mas o processo terapêutico, ele está ligado a uma relação, a um empirismo colaborativo, que eu chamo, né? Então, assim, é uma construção, um trabalho em equipe. Ou seja, você tem que trazer para o psicólogo, você tem que estar disposto a mudar aquilo, você tem que estar disposto a conseguir superar aquilo que está te incomodando. Então, para isso que o trabalho é em equipe. Então, o processo de terapia é um encontro semanal, que pode durar alguns meses, e que ele tem um objetivo específico. O objetivo específico é fazer com que são duas pessoas juntas com um objetivo específico de fazer você ficar bem, de você superar. E a gente usa vários métodos, não só métodos e técnicas, mas um enredo constituído aí numa base muito sólida que a ciência psicológica ampara aquele que está te ouvindo. Muito bem posto, né? E lembrando também, meus amigos, que o Thiago já falou diretamente da psicoterapia, né? E a pergunta em si era, o que era exatamente terapia? O Thiago já diferenciou aí a diferença, né, entre terapia e psicoterapia. A psicoterapia é algo praticado pelo psicólogo, especificamente, né? Por alguém formado em psicologia que está habilitado junto ao órgão regulador, que é o Conselho Regional, o Conselho Federal de Psicologia, para poder, então, atuar, como o Thiago explicou na resposta dele. Terapia, você pode encontrar várias coisas que pode ser terapêutico, mas a psicoterapia, nesses modos que o Thiago falou, é apenas realizada pelo psicólogo. Existem várias atividades que podem ser terapêuticas, né? Artesanato, sair para algum lugar, fazer algumas coisas com algumas pessoas, enfim, assistir filmes, enfim, tanta coisa, né, que podia ser terapêutico, mas psicoterapêutico, só a psicologia e só esse formato terapêutico, né, pelo menos a psicoterapia, nesse formato mais psicológico. De fato, realmente é muito, muito bom. E só para complementar, Thiago, uma coisa que você não comentou e talvez deixar espaço para mim também falar, que é a relação que é mesmo terapeuta, né, e a pessoa que está sendo atendida ali. Cliente, paciente, enfim, como vocês quiserem. É uma relação muito, muito bonita e muito aprofundada. Tem alguns estudos, tem várias opiniões profissionais em que se pauta que a relação terapêutica entre o psicólogo e a pessoa que está sendo atendida, ela é muito, muito importante, e às vezes essa relação, esse vínculo que é estabelecido, ele é tão profundo que é capaz de fato de gerar mudanças. Não só as técnicas que são utilizadas, não só a abordagem teórica que são utilizadas, mas o vínculo em si. E como é que eu explico isso em forma simples, Thiago? Eu penso da seguinte maneira: é muito bom você ter alguém que quer te ouvir, que quer te ajudar e vai fazer isso de uma maneira profissional, científica e com a maior e melhor boa vontade do mundo. Realmente é muito diferencial, né? A gente estava falando disso outro dia, né? Estava falando disso outro dia. Queria mandar um abraço aqui, tem várias pessoas também acompanhando a gente. Tem a ver. Andréia, lá de Manaus. Andréia, um beijo pra você. Tem a Elaila acompanhando a gente, a Jéssica, a Érica, tem a Juliana, a Daniele. Daniele, um beijo pra você. Fiquei faltando um beijo pra você a semana passada, que você falou, reclamou comigo. Felipe Avelino, Renata, Luzanira. Um beijo, Luzanira. O Márcio. Se vocês quiserem mandar as perguntas de vocês a respeito do tema de hoje, a gente fica agradecido porque vai contribuir com a gente aqui. Tiago, uma outra pergunta. Tenho vergonha de procurar ajuda. O que eu devo fazer? Aí é difícil, porque tem vergonha, como é que faz? Você sabe que eu estava conversando com o Pablo agora no caminho, que muitas pessoas que procuram terapia, uma das primeiras coisas que a gente faz uma avaliação é nas habilidades sociais das pessoas. Porque muitas vezes, se a gente ficar focado só em técnicas, em gerar possibilidades, se a pessoa não tem um manejo social,
fica tudo mais complicado. Então, acho que a vergonha pode estar ligado a isso, né? Uma pessoa que tem vergonha, talvez ela tenha aí uma limitação social, em interação, em falar. Então, o que eu te digo, faça uma avaliação de custo-benefício. Vai ser um pouco difícil no começo? É difícil você falar com uma pessoa que você nunca viu na vida, uma pessoa que você não sabe o que está pensando. Mas lembra de uma coisa, o profissional ele está lá na sua frente, a última coisa, aliás, isso não existe. O profissional não está lá para te julgar. Te julgar o mundo já faz isso. Apontar o dedo para você, sei lá, rir da sua cara, isso aí o mundo de uma maneira muito ruim já faz. Muitas pessoas já fazem isso. O psicólogo ele não está lá para isso de maneira nenhuma. Ele está lá para ouvir o que você vai dizer. Enquanto você está falando, ele está buscando dentro dele. O único pensamento que o psicólogo tem é o que eu vou fazer para ajudar essa pessoa. O que eu vou usar de conhecimento que eu tenho, que eu já aprendi, para poder ajudar essa pessoa a diminuir esse sofrimento dela. Então é importante você lembrar disso. Lembre-se da proposta da terapia. A proposta lá do acompanhamento psicológico é te ajudar. Não é jamais repetir um padrão que seus outros relacionamentos têm. Entende? Porque senão, qual seria a diferença de você ir no psicólogo e você bater papo com alguém na rua? Ô, Thiago, até a Daniela contribuindo aqui, ela comentou, né? Isso é verdade, eu mesmo sou falante, mas para falar de mim mesmo eu travo, o que eu faço, né? E é isso que o Thiago estava falando, Daniela, e o pessoal que está nos ouvindo, é que o psicólogo está ali justamente para trabalhar essa questão. Então, quando você vai e não está conseguindo falar, ou pensa que não vai conseguir falar, você vai se surpreendendo, porque a gente vai encontrando maneiras de facilitar a sua fala e facilitar a abertura das suas questões. Assim, às vezes eu até comento com as pessoas que eu atendo, né, que eu me sinto privilegiado de ser a pessoa que vai ouvir a história daquela pessoa, né, daquele paciente, e ela está confiando a mim aquela história. É por isso que a gente tem o sigilo profissional, né, e a gente não vai contar para ninguém, não deve, não pode. Falta legal ética. O engajamento aqui, hein? Tá bem legal. Tá legal. Então, assim, a gente está ali justamente para facilitar esse processo em que você tenha que falar. E a gente vai ajudar você. Tem até uma pergunta aqui parecida com isso, que é assim, ó. E se eu não souber o que dizer? É o que o Thiago estava falando. Vai ter pessoas, né? Vai ter o profissional, na verdade, que vai ajudar você a se expressar. E vai dar certo. Então, sobre a vergonha também, que também, Thiago, se expressa em formato de medo, receio, sim, né? Enfim, você vai ser muito bem recebido. E quando a gente é muito bem recebido no lugar, todas as outras coisas vêm na sequência naturalmente. Então, ser bem recebido e criar uma empatia, um vínculo com o profissional é muito importante. Isso vai acontecer, você vai ver. Você sabe que essa pergunta, não saber o que dizer, é uma coisa que até as pessoas que não são, até os pacientes mesmo, eles às vezes se perguntam, né? Mas eu vou aí falar o que hoje? Não aconteceu nada durante a semana. É por isso que, por exemplo, nós temos várias maneiras de estruturar a sessão. Então, como é que a gente estrutura? Desde o início do tratamento, a gente elenca o que você quer trabalhar durante o tratamento. Eu quero trabalhar a minha ansiedade. Eu quero trabalhar que às vezes eu sou inassertivo com as pessoas. Eu quero trabalhar que às vezes eu tenho alguns comportamentos que me geram, que me oneram. Então, a gente vai elencando. Desde o primeiro dia, a gente vai elencando as metas do tratamento. E claro, quando a pessoa chega, né? O que você quer falar? Do que a gente vai trabalhar hoje? Bom, a gente vai trabalhar isso, isso, isso. Se a pessoa falar, não tem nada para trabalhar, não tem nada, então vamos trabalhar, vamos retomar as metas iniciais do tratamento? Então vamos ver, você tinha dito para mim aqui que em tal época que a ansiedade era um problema. Como que está isso? A gente já fez isso, 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 como que está agora? Então a gente vai levando metas específicas e engasguei agora, tá falando. Metas específicas e metas direcionadas, entendeu? Então, você ficar pensando, o que eu vou falar, o que eu vou dizer, como é que vai ser, como é que não vai ser, é uma preocupação improdutiva, né? Porque não vai te ajudar a você conseguir trabalhar o que é necessário. E o psicólogo tem um manejo. Você não precisa ficar preocupado com isso. Se por acaso você não tem nenhuma meta para falar da semana, não aconteceu nada na semana, foi tudo um mar de rosas, tudo legal, nada para falar, nada para trabalhar, a gente pega as metas iniciais do tratamento e a gente direciona. Então não fique pensando nisso.
Isso, se você estiver pensando nisso, pode ser também uma resistência sua, né? Quando o psicólogo vai falar o quê? Ficar olhando pra cara dele? Não. Você falou que engasgou e ia bater nas suas costas, só que eu sou tão forte, fiquei com medo de, né, empurrar você. Eu ia sair da sala. Pois é, então aí o programa tem que continuar, né? Então, o Felipe está falando aqui, né? Um atendimento assim é melhor do que um silêncio doloroso, ou seja, é bom falar com alguém que possamos desabafar do que ficar guardando para si mesmo. Né? Eu acho que quando a gente precisa falar e a gente sabe que a nossa fala vai ser o que vai ser o material, né, utilizado para te ajudar, porque é assim que funciona. A tua fala é aquela que nos ajuda a te ajudar, né? E te ajudar de uma maneira profissional. Mandar um abraço aqui pro José Luiz da Silva, que está assistindo a gente também. Legal. E ele até também comentou aqui, né, que a roda de conversa é terapêutica, ouvir uma música, ir ao teatro, passear no parque, também são terapêuticos. Ele perguntou certamente, né? São terapêuticos, inclusive, né, Thiago, conciliados com a psicoterapia, tem um efeito muito maior. E muitas das vezes a gente coloca como uma das tarefas terapêuticas que a pessoa possa justamente usufruir de atividades que são terapêuticas e de lazer, né? Entra tudo nesse sentido. Mais uma pergunta aqui. Identifiquei-me com alguns sinais que me deixam mal. Teria que fazer terapia? E aí, no caso aqui, né, psicoterapia? Participar de atividades terapêuticas, não tenha dúvida, porque isso faz bem para todo mundo, né? Como a gente está falando aqui agora. Agora, identifiquei-me com alguns sinais que me deixam mal. Devo fazer psicoterapia? Em minha opinião, alguém que pergunta isso já deveria sim procurar. Não só pela dúvida em si, porque ter dúvida é comum, né? Porque você está com dúvida que você está com um grande problema. Mas se você está se identificando com alguma coisa que está te deixando mal, que trava alguns aspectos da tua vida, e é isso que acontece. E um parâmetro, um sinalizador de que estas coisas de fato estão fazendo mal para você é pensar nelas e pensar se de fato estas coisas que te deixam mal te paralisam. E te paralisam sentimentalmente, em alguns comportamentos, nas atividades que você vai fazer. Mas o fato em si, se sentir mal, né, não aquele se sentir mal ocasional em que a gente está chateado, está triste com alguma coisa, mas aquela coisa que é mais persistente. Se isso acontece com você, certamente você deve procurar. E sabe de uma coisa? Procura por desencargo de consciência e veja como vai ser. Porque quando você vai numa psicoterapia, quando você participa de um processo terapêutico, de psicoterapêutico, e usufrui do que aquele processo pode te conceder, você por si só vai ter mais elementos para decidir se de fato você deve estar ali ou não. Então, esta é a grande dica, né? Pois é muito interessante isso que o Pablo falou. Eu penso que se você está em dúvida, você já respondeu a sua pergunta, né? É que nem aquela coisa, né? Se você vira uma pessoa e fala assim, você me ama? Se a pessoa demorar um segundo para responder... Tchau. Você já tem demorei. Você já tem que ficar meio alerta, né? Então, se você está em dúvida, faça, né? Você não... Veja, o que te impede de ir? Né? Faça. A psicoterapia, nós vemos hoje em dia a saúde mental como preventiva. E não como algo que a gente tem que procurar só quando as coisas estão muito mal. Né? Lembra, por exemplo, as pessoas iam num dentista antes só quando tinha dor de dente, né? Agora hoje as pessoas vão no dentista para fazer limpeza, para colocar faceta, fazer isso, fazer aquilo. Então, há uma preocupação também com a prevenção. Ou seja, na psicoterapia também a gente caminha para esse lado. Então, até acho, Thiago, não te interrompendo, mas já interrompendo, que a psicoterapia vai chegar um tempo em que vai ser muito comum as pessoas dizerem que fazem psicoterapia. A gente poderia até pensar assim, mas isso ainda está muito distante. Mas esteve mais distante há alguns anos atrás. Há alguns anos atrás, falar de psicoterapia era uma coisa assim de outro mundo, né? Ou pelo menos era muito distante da população em geral. Hoje em dia já não é mais. Então eu acredito num tempo em que a gente vai sim ter muita tranquilidade de dizer, vou até meu psicólogo, preciso me consultar com o meu terapeuta. E assim por diante. Acho que vai ser muito comum e saudável. Vai fazer parte de uma rotina terapêutica e preventiva na vida das pessoas. É verdade isso que você está falando. E eu não posso deixar de citar também que a aderência
né, a popularização da terapia cognitivo-comportamental, ela ajudou muito a psicologia com isso, né, os protocolos, as referências científicas e tudo, e pelo fato de trazer resultados específicos para fobia, para toque, para depressão, para ansiedade, fez, de certa forma, a população perceber o quanto que a psicologia é importante, o quanto que um tratamento pode promover aí uma qualidade de vida. E fica aí essa mensagem para você, né? Tiago, só queria ler aqui rapidinho. Legal. A Débora deu um depoimento aqui muito interessante. Ó. Fiz terapia durante 2 anos e foi a melhor coisa que fiz por mim mesma. É muito bom, né? Quando a gente... Ela está confirmando exatamente isso que a gente está falando aqui. Né? Mandar um beijo muito grande, Tiago, para Fabiana Chimi, que está aqui nos assistindo, dizendo que está com saudade da gente. A gente também, Fabiana, um beijo grande. Um beijo para você, para o seu filho, para toda a sua família. E a Daniele também novamente participando aqui com a gente, mais uma vez. A gente fica muito agradecido. E foi muito bom esse bate-papo, né? Foi, a gente vai retomar esse modelo aí que é bem legal. Inclusive, até a gente acabou de ser convidado para um novo quadro que vai acontecer aqui na Estação I, de perguntas e respostas de vários profissionais, em que a gente vai estar fazendo um formato muito parecido com esse, respondendo perguntas diversas, e vocês também vão ter acesso a esse material. Acesse desenvolvendopersonalidade.com.br, Instagram psico_papo, Facebook Desenvolvendo Personalidade. O programa também está passando para a timeline do Psicopapo, só você colocar lá facebook.com/psicopapo. E os nossos canais estão aí. Quiser deixar perguntas, comentários, estamos sempre aí com um programa também, com textos. Então estamos ainda fechando os grupos terapêuticos aí. Entre na nossa página, faça inscrição, que os grupos estão quase completos já. Muito bem, muito obrigado, meus amigos. Você está acompanhando o Psicopapo, ou acompanhou o Psicopapo aqui na Estação I, cara de rádio e jeito de web. E lembre-se que o seu desenvolvimento é o seu maior recurso. Um grande abraço para todos. Obrigado.